Então, boa noite, bem-vindos à aula de PO2, de 25 de outubro de 2021, tá? Fiquem à vontade para tirar dúvidas e me perguntar alguma coisa, tá? Podem interromper e perguntar na medida que precisarem. Então, nossa aula é a aula de padrões de projeto, né? PO2. É uma das disciplinas mais fantásticas do curso porque reforça o nosso aprendizado de programação, né? Eu já comentei com vocês que eu gosto muito de programar porque a gente consegue fazer coisas fantásticas, né? Desenvolver soluções com os nossos sistemas. Então, essa disciplina é uma disciplina que vai ver padrões de projeto. Os padrões de projeto, eles estão na microarquitetura, né? Ou depois de você definir a arquitetura do sistema, tá? Então, por exemplo, primeiro você define lá a arquitetura macro do sistema, você vai utilizar três camadas, você vai utilizar cliente-servidor, você vai utilizar SOA, né? Arquitetura baseada em serviços, como SOA, por exemplo. E aí, dentro dessa arquitetura, lá nos componentes menores, você vai utilizar os padrões de projeto, tá? E o que são os padrões de projeto? É uma maneira testada e documentada de você resolver um problema, de você atingir um objetivo. Esses padrões são comuns em várias outras áreas da engenharia, né, inclusive na engenharia de software. Lá nos Estados Unidos, eles tratam o engenheiro de software como qualquer um outro engenheiro, dão igual importância, como engenheiro civil, né, e qualquer outra engenharia, engenheiro eletricista, etc., né? Aqui no Brasil não tem regulamentação, ainda bem, graças a Deus, né? Porque é uma área muito dinâmica, senão poderia piorar. E as empresas estão começando agora a valorizar muito o engenheiro de software, tá? Então, também no software, assim como em outras áreas da engenharia, nós temos também padrões estabelecidos. Nada mais é do que um protocolo, um combinado, né? Alguém chegou lá e falou, ó, vamos escrever isso aqui e combinar que todo mundo vai usar, vamos fazer esse protocolo para esse determinado problema. Por quê? Porque todo mundo passa por isso quando está programando, todo mundo, principalmente os padrões GRASP. Quando eu falar com vocês, for explicar os padrões GRASP, vocês vão ver que a gente usa o tempo todo. Os demais são mais para solução específica. Vai ter solução que eu vou utilizar um padrão de composição, vai ter solução que eu não vou utilizar, né? Então, os padrões, eles servem para alcançar determinados objetivos utilizando uma linguagem orientada a objeto, programação orientada a objeto, ok? Inspirado nesse livro, né, padrão de linguagem desse cara sobre padrões, né, de outros padrões de arquitetura, né, mas no caso aqui a gente está falando de software. Então, os padrões de projeto vão compor aí um repositório de soluções. Comentei com isso com vocês na aula passada, né, que nós temos 23 padrões lá no livro clássico, mas hoje nós temos mais de 100 padrões já catalogados, né? Então, o padrão vai ser o quê? Ele vai ter um nome, né? O padrão vai ter um nome, vai ter o problema que ele busca solucionar e o filé, né? Aqui, qual é a solução daquele problema. E aí, você, como um engenheiro de software, como alguém formado em sistemas de informação ou ciência da computação, tem que saber discutir sobre isso. É bom usar esse padrão aqui? Não é? Quais os padrões que a gente usa o tempo todo ou não usa, então avaliar essa consequência de utilizar esse padrão de projeto, ok? É, Um dos principais objetivos aqui de utilizarmos os padrões de projeto é o reuso, né? O software ele vai passar por modificações, então isso vai facilitar o reuso do sistema, tá? Então, cada padrão vai descrever um problema que ocorre repetidamente no dia a dia do programador e a solução daquele problema, tá? É, então, olha aqui a questão que eu falei para vocês de reuso, ó. Usar um padrão de projeto vai facilitar que nós tenhamos um reuso, né, do nosso código orientado a objetos, ok? Ah,
Por que aprender padrões de projeto? A gente vai aprender com a experiência de outros programadores que já testaram, vamos evitar de reinventar a roda. Nós temos 23 padrões clássicos catalogados, mas existem vários outros padrões. Tem 23 na literatura clássica, no livro clássico, mas nós já temos mais de 170 padrões catalogados. E você vai fazer software com maior qualidade, né? Vai ficar filé o código se você utilizar os padrões corretamente, tá? E quando a gente trabalha em orientação a objeto, você usa bastante algumas relações entre as classes, provavelmente não usa tanto herança ou polimorfismo, né? Mas ao utilizar, você vai utilizar de maneira mais eficiente, vai tornar o código mais modular, portanto, mais reutilizável e mais fácil de compreender, tá? E aqui ele já menciona, você vai ter um código mais eficiente, com alta coesão e baixo acoplamento. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês sobre isso aqui, porque isso aqui é muito importante. A gente ter uma alta coesão e um baixo acoplamento, tá? Ao aprender esses padrões, você vai ter um vocabulário comum. Qualquer empresa que você for vai falar a mesma língua, você já vai saber o que é. Isso ajuda na documentação, na aprendizagem do código. Enfim, vai te ajudar muito na compreensão do código-fonte do projeto que você vai manter, que você vai trabalhar. Existem pesquisas na área de programação que indicam que a maior parte do esforço do programador está em manter um código, né? Ou seja, o programador emprega mais esforço para manter um código existente, né, do que desenvolver um novo projeto. Então, na maior parte, quando você estiver programando, você vai estar mexendo num código que já existe, no sistema que já existe, né? Então, você vai chegar lá como um novato, mas vai estar parecendo um especialista. Por quê? Porque você aprendeu os padrões de projeto, você vai compreender aquele código lá mais facilmente e vai desenvolver boas soluções, né? O cara da empresa vai olhar para você, vai falar: poxa, esse cara aqui é um especialista, né? Veio como novato, mas ele é um especialista, tá? Como eu comentei com vocês, na arquitetura do sistema, você define um framework de alto nível para a estrutura, né, da sua aplicação. Então, eu vou utilizar cliente-servidor com RPC, vou fazer uma arquitetura de 3 camadas, uma arquitetura em serviços baseado em SOA. Ao utilizar padrões de projeto, você vai resolver problemas mais internos da aplicação, tá? Num nível mais inferior do que a arquitetura, né? Você vai estar lidando diretamente com o código. Então, independente da arquitetura que você estiver utilizando, é importante você aplicar os padrões de projeto, ok? Como eu falei com vocês, os padrões, eles possuem um nome, né? Qual é o nome do padrão? O padrão criador, né? Então, qual o problema que ele busca resolver, né? Quem deve ser, né? Onde que eu vou criar um objeto, né? Então, enfim, ele tem um nome, qual o problema que ele busca resolver e qual é a solução proposta. O filé está aqui, né? Principalmente aqui na solução. Digamos que o padrão é essa solução aqui. Porque esse problema sempre vai ocorrer, né? Então, o filé do padrão é essa solução. Então, é uma descrição abstrata da solução, por quê? Porque concretamente você vai ter que adaptar para a sua aplicação, né? Às vezes você precisa fazer alguma adaptação, inclusive, às vezes você usa a solução direta como ela está escrita, tá? E depois as consequências, que é você ter a maturidade para avaliar os custos e benefícios de aplicar os padrões, tá? Então, você vai avaliar o impacto, né, do padrão de projeto em vários aspectos aí do seu código, né, e vai decidir se você aplica ou não aquele padrão, ok? Quais são os padrões que existem? Padrões GRASP,
que são padrões de responsabilidade geral, que a gente utiliza praticamente o tempo todo em orientação a objeto. Se você não utilizar os padrões GRASP, você não está programando orientado a objeto. Então, isso aqui a gente tem que usar. E os padrões GOF. Esses sim, esses aqui, né, ao contrário dos padrões GRASP, a gente não usa o tempo todo, né? São padrões muito específicos para problemas muito específicos, e aí vai depender da solução que você quer dar, vai depender do projeto e vai depender do problema que você tiver. Se você tiver um padrão que encaixa, é bom usar. É um ótimo candidato para você utilizar aquele padrão GOF. Se não, né, você não vai utilizar um padrão GOF. Mesmo os padrões GRASP, você não utiliza todos o tempo todo. O que eu falo é que você vai estar exercitando todos na hora que estiver programando orientado a objeto. Mas em algum momento você vai exercer mais o padrão criador, em outro você vai exercer mais coesão e acoplamento, né, e assim vai. Então, os padrões GRASP foram introduzidos nesse livro aqui, de aplicando o ML e padrões. Padrões GRASP, a sigla vem de padrões de responsabilidade, né? Então, é General Responsibility and Assignment Software Patterns. São padrões, né, onde eu vou definir responsabilidade, né, para responsabilidades gerais para os objetos, tá? Então, esses padrões descrevem os princípios fundamentais das atribuições de responsabilidade ao objeto. A quem, né, eu vou atribuir a responsabilidade, né, para um determinado objeto, tá? Então, nós temos aí basicamente 5 padrões GRASP básicos, né? E esses são os que eu foco mais, tá? E tem 4 avançados, que a gente usa menos, tá? Então, só depois que você conhece os padrões GRASP é que você pode dizer, agora sim, você programa em orientação ao objeto, tá? Se você não conhece os padrões GRASP, quem não conhece, quem não domina, não programa orientado ao objeto, tá? Não adianta aprender Java, Java é orientado a objeto, não sei o quê, não. Ela te permite fazer um programa orientado a objeto, mas o cara chega lá, faz uma God class, né? Depois eu vou comentar com vocês um pouco sobre antipadrões. Aí o cara faz lá uma God class, né? Uma classe Deus, tem tudo, programa tudo lá dentro e fala que está programando orientado a objeto. Não tá. E não é só isso. Mesmo que não tenha God class, se o cara não conhece os padrões GRASP, ele não programa orientado a objeto. Ele não sabe programar orientado a objeto e com certeza não está programando orientado a objeto, tá? Está tentando, está caminhando, está aprendendo, mas após dominar esses padrões, aí sim, aí você vai programar orientado a objeto. Por isso que eu falo que esses padrões são importantíssimos. A gente tem que tê-los na ponta da língua e são poucos, são 5, tá? E aí a gente vai estar usando o tempo todo quando estiver programando orientado a objeto. Como eu falei, não 5 de uma vez, mas uma hora você vai usar um, outra hora você vai usar 2, mas você vai estar usando o tempo todo os padrões GRASP para programar orientado a objeto. Os padrões GOF já são mais específicos, tá? Você vai, às vezes, ter que avaliar se o problema requer a aplicação de um padrão ou não, tá? Os padrões GOF, né? GOF vem da sigla Gang de 4, né? Gang of Four. São os 4 escritores do livro da literatura básica de padrões de projeto, né? Então, uma homenagem aos 4, né? Eles deram esse nome, né? Gang of Four, né? Gangue dos 4. São os 4 autores da literatura básica de padrões de projeto. Então, os padrões GOF são soluções, né, para problemas específicos, né? Mas são problemas comuns do desenvolvimento de software orientado a objeto, tá? E continua atual, né? E não é invenção, o cara não tira isso de qualquer lugar, né? É documentação, né, de soluções obtidas através da experiência de sucesso na indústria de software, tá? Então, eles, né, pegaram esses exemplos principalmente de C++ e Smalltalk. Smalltalk é uma linguagem totalmente orientada a objeto, né?
Nós temos um outro exemplo de linguagem totalmente orientada a objeto. Agora eu esqueci o nome, mas depois eu passo para vocês. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ah, gente, agora deu branco. Eu não vou lembrar, não. Mas depois eu passo para vocês essa outra linguagem que é totalmente orientada a objeto. É muito bom aprender, né, e programar, quem tiver curiosidade. Mas aqui a gente vai fazer em Java, tá? Inclusive o projeto, né, da disciplina, eu pedi para que os alunos fizessem em Java, a não ser que alguém conheça e tenha muita experiência com uma determinada linguagem, aí não tem problema, pode fazer, só me procura, né, a gente conversa. Então, esses padrões GOF são mais específicos e aí você vai avaliar se você vai aplicar ou não aquela solução, ok? É, Então, como eu falei, os padrões GOF exploram soluções mais específicas e ao implementar um padrão GOF, às vezes você vai estar utilizando os padrões GRASP, na maioria das vezes, porque se você estiver criando classe usando objetos em PO, você já vai estar usando o padrão GRASP. Inclusive hoje, vocês programando em Java, mesmo sem conhecer os padrões, com certeza, depois que você conhecer, você vai reconhecer. Você vai falar, não, Jânio, agora que você explicou, eu já uso esse padrão. Então, ótimo, parabéns, você já está conhecendo aí, você já usa aí algum padrão para programar orientado a objeto. Porque não tem como, se a gente vai programar OO, se a gente vai programar orientado a objeto, em algum momento a gente vai utilizar um padrão GRASP, tá? Então é isso, né, a disciplina. Para entender esses padrões, né, que vão vir nesse formato que eu falei com vocês, o nome, problema e a solução geralmente vai vir no formato de um diagrama de classe, tá? Então vou fazer uma revisão aqui rapidinho de diagrama de classe com vocês e uma revisão rapidinho de coesão e acoplamento. Aí sim a gente entra nos padrões propriamente dito, tá? Então vamos lá, o que é um diagrama de classe? É esse desenho aqui, tá? Para quem não fez aí ESOF 1 ou para quem já fez, né, o diagrama de classe é esse desenho aqui, tá? Cada retângulo aqui é uma classe, representa uma classe toda. Essa classe, ela vem primeiro aqui com nome aqui em cima e depois vem os atributos e métodos, tá? Aqui um outro exemplo de um diagrama de classe, tá vendo? Aqui um mais completo. Nós temos aqui várias classes, né? Aqui em cima tem o nome dela, né? No primeiro retângulo ali tem o nome dela, depois os atributos e depois os métodos, logo abaixo. E existem relacionamentos entre essas classes. Então, depois que eu mostrar para vocês aqui os conceitos do diagrama de classe, a gente volta aqui nesse diagrama e eu vou mostrar para vocês todos os conceitos aqui. É isso aqui, tá? Que a gente tem que saber. Isso aqui é o diagrama de classe. Então, você olhar para isso aqui e entender o que está acontecendo. Por quê? Porque a solução dos padrões de projeto vão vir nesse formato. Quando eu mostrar para você o padrão de projeto tal, vai vir esse desenho aqui. E aí você tem que entender o que é aquilo, tá? Então, o diagrama de classe é um diagrama básico que serve para apoio de outros diagramas, né? Serve para definir a estrutura das classes do sistema que você vai utilizar, né? E apresenta uma visão, né, de como essas classes estão organizadas e mostra como elas se relacionam entre si. Então, a herança, né, é uma relação de composição, é uma relação de associação, tá? Então, enfim, você vai ter a definição das classes e as suas dependências. É o diagrama mais importante e o mais utilizado da UML, né?
A UML, quem não sabe, é a linguagem de modelagem, né? Unified Model Language, a linguagem de modelagem, né? Linguagem unificada de modelagem. É um padrão, né, para você trabalhar com documentação de software, né? Esses diagramas, eles trazem um desenho que fica mais simples para as pessoas entenderem do que se você for mostrar o código, tá? Então, o diagrama ajuda as pessoas a entenderem o código, assim como o diagrama de entidade de relacionamento lá do banco de dados. Lembra? Vocês já fizeram banco de dados? Quem aí já fez banco de dados? Diga eu. Então lá tem, ou Eu. escreve aí no chat. Valeu, João Paulo. Você lembra lá então do diagrama, né, de entidade de relacionamento? É um diagrama que é parecido com o diagrama de classes. Não é o diagrama de classes, né, é um outro conceito, mas é parecido. E ele ajuda a entender o banco de dados, tá? Então, o diagrama de classe aqui, ele ajuda a entender as classes do projeto, tá? Então permite aí você ter uma visualização das classes que compõem o sistema. Representa, como eu falei, os atributos e métodos de uma classe e os seus relacionamentos, né, os relacionamentos entre essas classes, tá? Os atributos permitem a identificação de um objeto, né, de uma classe. Então, eu tenho a classe lá carro, mas eu vou ter vários objetos. Imagina lá numa locadora de veículos. A principal entidade lá é a entidade veículo ou carro. Só que aí depois tem vários carros. Cada carro é um objeto, é uma instância daquela classe, né? Eu uso o exemplo, né, lá para as pessoas, a classe é como se fosse uma forma, né? Uma forma estática que você definiu lá. E na hora que você vai usar o sistema, você vai instanciar aquela classe, que você vai criar uma instância daquela classe, é como se você estivesse usando aquela forma para fazer um objeto, um queijo ou qualquer uma coisa que a forma permite fazer. Então, a forma é aquele modelo estático que você tem definido lá guardado, e cada coisa que você faz usando a forma é um objeto, né? E aí, na hora que a gente vai criar o sistema, claro que a gente parte do objeto. Eu pego um carro qualquer lá, abstraio algumas informações e aí eu crio a classe, né? Porque aí eu sei que aquela classe ali eu vou utilizar para representar os objetos carro, tá? Então, os atributos dessa classe, por exemplo, cor, ano, modelo, placa, né? Então, principalmente marca, modelo, ano e cor. Esses atributos, né, da classe carro vão praticamente permitir que eu identifique qualquer objeto carro. Se eu tiver ali marca, modelo, ano e cor, eu vou identificar direitinho qual é aquele carro. Ah, é um Fox cinza, né? Então, Volkswagen Fox cinza, modelo 2018, por exemplo. Se você tiver a placa, você vai identificar de maneira ainda mais específica. Vai permitir você identificar cada veículo para cada proprietário, tá? Então, os valores dos atributos variam de instância para instância. Por quê? Porque quando você for representar um Fox, vai ter determinados valores. Quando você for representar lá um Ford Car, vai ter outros valores, tá? Os atributos têm os tipos de dados, e aí a classe tem também os métodos, né? Os métodos são as ações ou as tarefas, né, que aquela classe irá realizar, tá? E aí aqui no diagrama de classe a gente põe só o nome, não tem a implementação, porque a implementação seria o código que fica lá dentro do método. Aqui a gente põe só o nome do método para ver, ok? Existem outros diagramas que vão definir melhor o comportamento desses métodos, mas no diagrama de classe a gente vai colocar só o nome, tá? Então, como que é uma classe, pessoal, aqui no diagrama de classe? Isso aqui é muito importante. É esse quadrinho aqui do lado direito, tá? É esse retângulo aqui. Aqui eu tenho o nome da classe, depois eu tenho os atributos dessa classe e depois eu tenho os métodos dessa classe, ok? Isso aqui é uma classe, tá? Então aqui o nome da classe, os atributos dessa classe e os métodos vêm aqui, tá?
Eu posso ter vários métodos, né? Obviamente. Aqui é a representação de uma interface. Interface nada mais é do que uma classe, né, abstrata. Eu colocou um i ali antes de interface, só para dizer que é uma interface. A diferença é que a interface não tem atributos, né? Se fosse uma classe abstrata, poderia colocar aqui diretamente o nome da classe entre esse sinal de menor e maior. Tá? A classe abstrata já pode ter atributo, mas a interface não, né? Então tem só os métodos. Na interface ali eu vou definir os métodos, tá? Uma interface, né, é como se fosse um estereótipo lá em Java. É muito importante a interface. Depois a gente vai ver sobre isso. Outra coisa muito importante no diagrama de classe é a visibilidade, né? Então aquele método vai ser público ou privado. Atributos, geralmente atributos são privado ou protegidos, e métodos geralmente são públicos. A gente pode ter algum método privado, mas a maioria vai ser público, né? Daí a utilidade, né, da gente ter os atributos privados, né, e acessar as informações daquela classe só por meio de métodos. Então, o que que significa essa visibilidade? Público significa que qualquer outra classe vai poder ver. Protegido, só as classes daquele pacote, tá? Então, é classe e subclasse. E privado, só aquela classe vai ter acesso. Então, ninguém mais vai poder ver aquele atributo ou método se for privado. Então, vai vir esse mais, essa cerquilha aqui, ou alguns chamam de jogo da velha, ou um sinal de menos, representando cada um desses tipos de visibilidade. Mais é público, todo mundo vai ver. Cerquilha que é protegido e o menos é privado, é a visibilidade. Então, por exemplo, aqui a classe pessoa, o nome está protegido, tá? Ou seja, outras classes poderão ver o nome, né? Que é a subclasse e as classes desse pacote. Já o e-mail é só a classe pessoa que vai ter acesso ao e-mail, tá? E o método enviar mensagem é público, então qualquer pessoa pode chamar esse método aqui da classe pessoa, ok? Bom, visto isso, nós vamos ver que existem comunicações entre esses objetos. Essa comunicação é feita por meio dos métodos, né, que vão realizar uma troca de mensagem entre esses objetos, né? Vai definir ali qual tipo de serviço que está requisitando, vai passar a informação necessária para esse serviço por meio dos métodos, né? E aí vai executar aquele método, tá? Então, as mensagens, né, a troca de mensagens entre os objetos é realizada por meio dos métodos, tá? É, deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Ó, o nome, né, da classe é obrigatório, né, tem que ter. Bom, aqui ele está falando quando eu vou instanciar a classe, né, você vai sempre ter que dar um nome para aquela instância. Tem a bibliografia aqui, que depois eu vou passar para vocês, quem quiser dar uma olhada. E agora vamos ver a comunicação entre os relacionamentos entre essas classes, tá? As, os principais relacionamentos aqui são herança, que é muito fácil de entender, associação, agregação ou composição e dependência, tá? Então vamos lá. Esse aqui, às vezes, as pessoas confundem, né? A dependência acho que não dá para confundir, não, mas associação e agregação, tá, às vezes as pessoas confundem, porque agregação e composição são um tipo específico de associação. Então vamos primeiro com as associações aqui. A associação define aí um vínculo entre as classes, tá? Então, por exemplo, geralmente quando você tem uma classe, um verbo e uma outra classe. Então, o cliente efetua uma compra. Então, tem uma relação de associação ali entre a classe cliente e a classe compra, tá? Um aluno se matricula numa disciplina.
Então, existe uma relação de associação ali entre aluno e disciplina. Então, uma associação, ok? Então, define, né, que essas classes, de alguma forma, né, estão interligadas, tá? Então, existe um vínculo. Esse vínculo, geralmente, é por meio de um verbo. Sempre que eu quiser, sempre que for possível, você colocar esse verbo, classe, um verbo e a outra classe, por exemplo, aluno matriculou na disciplina, matriculou é um verbo. O cliente realiza a compra, realiza é um verbo, né? Sempre que você tiver, né, esse tipo, né, de possibilidade, você vai ter uma associação e é representado lá no diagrama por uma linha simples, ok? Linha simples, tá? E existe uma multiplicidade, tá? Entre as classes. Assim como a gente tem lá no diagrama de entidade de relacionamento do banco de dados entre as entidades, aqui na classe também você tem, né, a multiplicidade. Então, de 0 para 1, né? Então, os objetos de uma classe não estão necessariamente associados a uma outra classe. Se for um e somente um, indica que apenas um objeto de uma classe vai estar relacionado com apenas um objeto da outra classe. Tem 0 para muitos, 1 para muitos, e você pode ter valores específicos, tá? Então, aqui a associação a uma linha simples, tá? É, e indica aí essa associação, tá? Entre as duas classes. No caso aqui, um cliente, né, locou um DVD, antigo pra caramba esse exemplo, né? Hoje não existe mais locadora. A agregação é um tipo especial da associação, tá? Por que um tipo específico? Geralmente, né, é uma informação que um objeto precisa para ser complementado, tá? Então, toda vez que você tiver uma relação do tipo todo-parte, né, o todo é formado pelas partes, vai ser uma agregação. E a agregação, ela é representada por uma linha e um losango vazio, tá? Então, uma linha e um losango vazio aqui. Então, um time, por exemplo, é o todo e as pessoas são partes do time. Então, uma agregação, tá? Então, toda vez que você tiver essa representação do todo parte, ok? A composição, né, a gente representa por um losango preenchido aqui, ela é muito parecida com o time todo parte, tá? É, só que a parte, ela tem necessariamente que pertencer ao todo, né? Não pode existir sem, tá? Quando puder existir, aí é no máximo uma agregação, tá? Então é um vínculo um pouco mais forte do que a agregação, tá? Então esses tipos são tipos de associação, pessoal, tá? Você entendeu a associação? Você entende facilmente o que que é a agregação e a composição. A agregação é uma associação mais forte, porque é do tipo todo parte, tá? Então, um time formado por pessoas. As pessoas existem sem o time, né? Então, por isso que é uma agregação, tá? Agora, a composição é um tipo mais específico ainda da agregação, né? O todo não existe sem as partes, ou as partes não existem sem o todo, tá? Aqui ele continua usando o exemplo do time e jogador, mas é porque o time não tem como ele existir sem ter jogador. Se eu não tiver jogador, não tenho time, tá? Então, por causa disso, que aí ele colocou aqui, né, uma composição. Então, o time é composto por jogadores, ok? Especialização, né, e generalização é, é aquele relacionamento clássico de orientado a objeto, que é a herança, tá? A herança. Então, aqui a gente tem que o aluno herda de pessoa. Aí é uma linha simples com a seta. Então, o aluno herda pessoa. Por quê? Porque um aluno é uma pessoa. O professor também herda de pessoa. Por quê? Porque o professor também é uma pessoa. Então, a gente fala que professor é a classe mais especializada
Professor é a classe mais especializada, aluno é a classe mais especializada e pessoa é uma classe mais generalizada, né? Então ela é mais geral, ok? Então uma relação de herança, também chamada de especialização ou generalização, tá? Então a classe aqui que é mais geral, né, que é a generalização, a gente chama ela de superclasse. As classes aqui que herdam daquela a gente chama de subclasses, ok? É, E os atributos e métodos que são definidos, né, na classe mãe aqui são herdadas nas classes filhas, né? Então o aluno basta eu pôr a matrícula, porque ele já vai ter o nome e o e-mail vindo lá de professor, tá? O professor aqui já vai vir com nome e e-mail. Então não precisa de eu colocar nenhum atributo aqui, por exemplo, né? Obviamente a gente vai sempre complementar com alguma coisa, tá? Então, essa é a relação de herança, ok? Aqui tem um exemplo maior, né, para esse relacionamento de herança. Então, nós temos aqui um funcionário, que é uma classe mais geral, e nós temos que um programador herda de funcionário e o gerente também herda de funcionário. E o gerente, né, ainda tem mais especializações, ou seja, tem classes aqui que herdam do gerente. Nós temos o gerente de projeto, gerente de departamento e gerente estratégico. Todos herdam de projeto e herdam inclusive esses atributos aqui: orçamentos controlados e data de designação. Então, a herança é bom você utilizar com cautela, com parcimônia, mas é bom usar. Sempre que for possível e necessário, é bom você utilizar a herança. Esse é o sentido, né, de orientação, um dos sentidos, né, de orientação a objeto, né? A gente estende, né? A gente pega aquilo ali que já existe e estende, ou seja, a gente faz uma classe mais especializada, ok? Então, é um dos mecanismos de reuso mais fantásticos, né, aí que existem, ok? Ahn, Depois eu comento com vocês sobre alguns problemas com herança, porque aqui o objetivo é só mostrar uma revisão do diagrama UML, tá? Ah, Talvez lá nos padrões de projeto, quando eu for comentar lá nos padrões de projeto, eu comento os problemas de herança. Dependência é um tipo menos comum de relacionamento, tá? Ele indica aí uma ligação mais fraca entre duas classes, então quase não vai ser usado aqui, tá? Ele é representado por uma linha pontilhada, então esse aqui não esquenta muito com ele, não. Vocês vão esquentar com a herança, né? Saber bem aqui a herança, saber bem aqui a associação, né? O que é a associação? É um vínculo aí entre duas classes, representado por uma linha, né? E existe essa multiplicidade. A agregação é uma associação mais forte do tipo todo parte, e a composição, né, é mais forte ainda do que a agregação, quando o todo não existe sem as partes e as partes não existem sem o todo. Se não me engano, em Java nem existe a composição, né? E a dependência é parecido com a associação, mas uma relação mais fraca. Por isso, a gente usa a mesma seta pontilhada. Seta não, a linha, né, pontilhada. Tá? Geralmente a gente coloca a seta por causa da multiplicidade, né? Mas se você colocar só a linha também está correto. Então deixa eu pegar aquele diagrama e mostrar para vocês aqui, ó, esse diagrama maior aqui, ó. Então olha só, quais são os relacionamentos que a gente tem? O que que isso significa? Nós temos uma relação de herança aqui entre a pessoa, né? A pessoa é a superclasse, né? A classe mais geral. E nós temos ali pessoa física e jurídica que herdam de pessoa, né? Então, física e jurídica herdam ali de pessoa, tá? Então, nós temos pessoa física e jurídica. Lembrando que esses atributos aqui, ó, eles estão como protegidos, porque estão como uma cerquilha, então todas as subclasses vão herdar também esses atributos. A classe pessoa não tem métodos, mas aqui a pessoa física já tem esses métodos aqui, tá?
Então, ó, o primeiro retângulo aqui o nome da classe, depois os atributos, depois o método. Aqui em pessoa não tem nenhum método. Na classe aqui pessoa física já tem aqui o nome da classe, temos aqui um atributo e temos aqui 3 métodos, tá? Pessoa jurídica também. Nós temos aqui a classe, temos o atributo e temos aqui 3 métodos. Então aqui uma relação de herança entre essas 3 classes, né? Pessoa física e pessoa jurídica herda de pessoa, por isso a seta, aí sim a seta, tá? Nos demais casos é uma linha, não tem seta. Então aqui nós temos uma relação de composição, né? É uma associação, né, mais forte, né? Quando a parte não existe sem o todo, ou o todo não existe sem a parte, então aqui essa conta comum aqui, ela não vai existir sem a pessoa. Nós temos aqui uma relação de associação entre conta comum e histórico, né? Então, por quê? Porque uma classe depende aí da outra, né? Existe uma relação aí forte entre elas. Então, eu poderia dizer que a conta comum possui um histórico. Olha o verbo aí no meio das duas classes. Quando tem esse verbo, geralmente é porque é uma relação de associação. Então, a conta comum possui um histórico. O verbo aqui, no caso, é registram. Registra histórico. Ele colocou até o verbo ali na associação. Aqui embaixo nós temos aqui uma outra relação de herança, onde conta especial e conta poupança herdam de conta comum, tá? Então esse é o diagrama de classes, né? E é um diagrama que a gente vai utilizar aí nas nossas soluções de padrões de projeto. Vou comentar rapidinho de coesão e acoplamento e depois eu trago alguns exemplos para vocês de coesão e acoplamento, tá? Mas o que que é, então, coesão? Tá? Coesão, pessoal, está relacionado com responsabilidade. Tá? E eu digo que um objeto é coeso quando ele tem responsabilidades afins. Tá? Ou seja, responsabilidades que cabem a ele. Né? Vocês já ouviram falar em encapsulamento, em programação orientada a objeto? Encapsulamento é uma das coisas mais fantásticas. Encapsular é esconder, né? Esconder, às vezes, no dia a dia tem um sentido mais pejorativo ou ruim, né? Porque as pessoas não deveriam esconder as coisas dos outros, deveriam dizer a verdade. Então, na vida, no dia a dia, é ruim, mas em orientação a objeto é ótimo, porque quando eu estou programando, eu não quero saber lá como que uma conta vai registrar um histórico. Eu só chamo o método lá que registra e pronto, né? A conta lá vai esconder como ela registra o histórico. Isso é bom porque se com as pessoas é ruim, na classe e na programação é bom por quê? Ora, porque facilita para mim como programador. Eu não quero nem saber como ela registra o histórico, eu quero só que ela registre. Então vai facilitar para eu entender o código, porque vai ter menos coisas, eu só vou ver que ele registra o histórico e pronto, e vou chamar aquele código. Então, vai facilitar para eu compreender o código, vai facilitar para eu usar. Então, encapsulamento é fantástico, tá? Então, fugir do assunto de coesão para lembrar dessa característica importante de orientação a objeto, que é encapsulamento. Todas as classes, objetos, elas encapsulam uma informação ou como fazer algo ali por meio dos métodos, tá? E principalmente por meio da visibilidade. Por isso que existe a visibilidade lá. A gente vai colocar privado o que tiver de ser privado e disponibilizar só o que for público, porque a gente vai estar encapsulando coisas que são desnecessárias estarem públicas naquela classe. E assim a gente facilita o uso daquela classe, facilita a compreensão, o reuso desse código, tá? E a coesão, onde que a coesão está relacionada com isso? Porque se eu tiver uma classe que faz muitas coisas, tem responsabilidades demais, muito provavelmente ela vai ter que abrir esses métodos para muitas outras classes, e aí ela vai ter menos encapsulamento. Não vai ser uma classe tão bem encapsulada. Embora sejam coisas muito diferentes, a coesão do encapsulamento eu acabei de explicar, que é esconder uma coisa, esconder uma informação.
A coesão está relacionado com responsabilidade. Se a classe faz só coisas relacionadas a ela, ela vai ter mais chance, inclusive, de ter um melhor encapsulamento. Então, o que é a coesão? Afinal de contas, como eu já falei, é a responsabilidade. Se a classe ela faz só responsabilidades afins, ela é coesa. Se ela faz responsabilidades desconectadas, responsabilidades demais, ela é uma classe que não tem coesão. Então ou que tem baixa coesão. Então, o que que nós queremos? Nós queremos uma coesão alta, tá? Alta coesão, altíssima coesão. Por quê? Porque se uma classe é muito coesa, ela faz só responsabilidades afins. A classe vendas vai mexer só com coisa de vendas. A classe compras vai mexer só com coisa de compras, tá? Como que a gente mede a coesão? A coesão é inversamente proporcional ao número de responsabilidades distintas. E como que você mede o número de responsabilidades distintas? Ora, os métodos. Pega lá métodos que fazem coisas completamente diferentes, completamente distintas, e aí você tem a medição, né, de o número de responsabilidades que essa classe realiza. Lembra que a palavra distintas aí é importante. Às vezes a classe tem muitos métodos, mas ela está coesa porque aqueles métodos estão fazendo só coisa relacionada a vendas. Ou lá na classe compra, está fazendo só coisa relacionada a pagamento. Na classe lá, pagamento. Ou na classe, sei lá, na classe notas, né? Nota do aluno, tem só coisa relacionada à nota. Então tem muito método, mas os métodos fazem só coisa relacionada à nota. Então ela está coesa. Então o que eu estou dizendo aqui, se a classe não estiver coesa, é se ela tiver lá muitas responsabilidades distintas, tá? Distintas. Então está fazendo muita coisa. Tem uma classe lá que está lidando com matrícula, com nota, com dados pessoais dos alunos, é uma classe que tem muitas coisas distintas. Então, se tiver muitos métodos distintos, ok? Existem alguns tipos específicos de coesão, mas eu vou explicar isso depois. Um outro conceito importantíssimo aqui é o acoplamento. O que é o acoplamento? O acoplamento é o grau de dependência de um módulo com outros módulos, ou seja, o grau de dependência de uma classe de outras classes, tá? E o que a gente quer no nosso projeto? Nós queremos uma classe com muitas dependências ou com poucas dependências? Nós queremos uma classe com poucas dependências. Então, nós queremos, se antes, lá no outro conceito, lá na coesão, a gente queria uma alta coesão, agora no acoplamento a gente quer um baixo acoplamento, acoplamento baixíssimo. Por quê? Porque um acoplamento baixo significa poucas dependências. E um acoplamento alto significa muitas dependências. Aí é difícil de fazer manutenção, porque quando eu mexer num lugar, provavelmente eu vou ter que mexer em muitos outros lugares devido ao impacto daquela modificação que eu fiz naquele local original. Então, muita dependência é ruim. Se eu tiver pouca dependência, é provável que eu vou mexer naquele código ali naquela parte e pronto, não vou precisar mexer em nenhum outro lugar. E como que a gente mede, avalia aí o acoplamento? A gente conta as dependências, tá? Ou a probabilidade de mudança. Dependência a gente pode contar justamente lá no diagrama de classes. Tem muitos relacionamentos de uma classe com a outra. Por exemplo, tem muitas associações, tem muita agregação, tá? A própria herança já é um tipo de dependência, tá? Então, nós temos aí os critérios de avaliação, que eu comento também depois, mas o principal deles é fazer essa contagem de dependências, tá? Então, por exemplo, com quantas outras classes essa classe se relaciona? Ela é muito dependente, então ela tem um acoplamento alto, então vamos diminuir esse acoplamento. Fazendo um resumo disso, nós queremos classes com poucas, mas boas conexões. Tá? Então, resumindo essa questão de coesão e acoplamento, nós queremos aí, então módulos, né, ou classes
com poucas, mas boas conexões, né? Eu não poderia ter um projeto sem ter nenhum acoplamento, porque as classes estariam todas desligadas umas das outras. Então, o acoplamento, se baixo, ele não é ruim. Por quê? Porque a gente tem que ter uma interação entre as classes. Elas precisam ter um relacionamento. É justamente esse o sentido de programar e programar orientado a objeto. É preciso haver ali um acoplamento. Uma classe tem que chamar a outra, tem que depender de outra, né? É para isso que serve o paradigma, é para isso, dessa maneira que a gente programa. Um módulo vai depender do outro, a classe vai depender da outra. Então tem que ter um acoplamento. O importante é que ele seja baixo, tá? Assim como às vezes não dá para ter uma coesão total. Às vezes, né, você vai ter ali uma classe fazendo uma pequena tarefa que não é tão, né, relacionado com o que ela faz, mas o que a gente busca é uma alta coesão, que ela faça só responsabilidades afins e que outras responsabilidades sejam exceção. Beleza? Com isso, eu concluo, então, esses tópicos que são básicos e que vocês devem saber para entender os padrões de projeto. Vou interromper a gravação, mas a gente continua falando.